Minha diretoria começou o dinizismo no Vasco em 3-0 para cima do Fortaleza, uma grande vitória dentro de casa, um grande jogo do Vasco, que é claro, tem um placar um pouco enganoso no sentido do domínio da partida, mas é um resultado absolutamente justo pela consciência do Vasco em campo e principalmente pelas mudanças que o Vasco se propôs a fazer e fez durante a semana com a chegada do Fernando Diniz. É uma grande vitória, uma vitória que dá ao Vasco algumas credenciais que ele até então não tinha, que era o torcedor do Vasco olhar jogo após jogo e falar, cara, não muda nada, todo jogo não muda nada, muda treinador, entra esse, sai aqui, não muda nada. Né? E dessa vez não, entrou um novo treinador e esse treinador mudou algumas coisas no Vasco, é inegável. Não houve um massacre do Vasco de 90 minutos, onde o Vasco foi amplamente superior ao Fortaleza, ficou em cima dos caras, criou 10 chances de gol, não é nada disso. Não aconteceu nada disso. O resultado pode ser um pouquinho enganoso pelo tamanho. O Vasco foi competitivo o jogo inteiro, compacto o jogo inteiro, usou muito bem as suas linhas, o time do Vasco recuava inteiro para marcar e se adiantava inteiro, uma característica que você já percebe ser do Diniz, não queimar a saída de bola e, na minha opinião, principalmente, o Vasco fez um uso fantástico dos seus jogadores de beirada. Os laterais do Vasco se propunham a ir até um certo ponto na linha de fundo. Só que os atacantes de beirada do Vasco passaram a fazer aquele facão e entrar com o pé bom para bater, principalmente o Nuno, que faz o primeiro gol, inclusive. E aí você tem os jogadores de meio de campo que podem fazer uma tabela e enfiar uma bola porque você não está deixando muito claro para o adversário o que você vai fazer. O que eu quero para mim, o principal defeito do Vasco, que eu cansei de criticar aqui, que eu falava, pô, o Coutinho e o Verratti acabam atrapalhando o Vasco nesse padrão de jogo. Por quê? Porque o Coutinho vira um jogador centralizado que vai abrir a bola pro lateral, o lateral ou o ponta do Vasco vai cruzar a bola pro Verratti. E não é nem pro Verratti, ele vai jogar a bola na área. Era isso que o Vasco tinha. Verratti, briga aí. Os volantes do Vasco pegavam a bola, levam para frente, não dá para enfiar a bola porque não tem qualidade para dar um lançamento na velocidade para um ponto. Joga no Verratti, briga aí, meu parceiro. O jogo do Vasco era briga aí, Verratti. E o coitado do Verratti, quando a bola cai da cintura para baixo dele, não tem condição nenhuma. O Verratti é grosso de bola, só que na cabeça, foda mesmo. Posicionamento do cara, o cara é foda. O cara é um puta centroavante. Mas ele não tem habilidade, ele não é um jogador habilidade, ele não é um jogador rápido, ele não é um jogador ágil. Então, é difícil você jogar nesse cara e esperar que ele vai fazer o domínio da bola o suficiente para que o ataque chegue e ele possa repassar essa bola. Então o ataque do Vasco acabava rápido. Quando você dava pro Verratti dar um toque na bola, você tinha uma grande chance. Se você mandasse ele dar 2 toques na bola, você já não tinha tanta chance assim. O Vasco era extremamente previsível. O que mudou hoje? E eu acho que até o Fortaleza foi surpreendido por não imaginar que o Vasco fosse mudar tanto de um jogo para o outro. O Vasco criou repertório. O primeiro gol do Vasco é uma jogada que o Vasco não faria nem a pau 2, 3 semanas atrás. Uma jogada que vem pro volante do Vasco, acho que é o Hugo Moura, né? Ele devolve, o Nuno recebe a bola no pé certo, fazendo o facão e dá no gol. Por que o lateral dos caras não acompanhou? Porque o lateral do Vasco, o Piton, estava vindo. Então, essa chegada de todo mundo junto aqui, isso embanana a defesa adversária. Você precisa vir com mais um. Então você quebra a linha dos caras. É dessa forma que o Diniz trabalha. Em bloco, todo mundo perde a bola e tal, para você dar a opção e gerar esse tipo de jogada. Aí, você pode perguntar assim, Henrique, então você acha que o Coutinho pode crescer no Vasco? Cara, eu até acho que com o Diniz ele tem tudo para crescer. Aliás, é o único treinador que talvez possa fazer o Coutinho jogar perto do que ele já jogou um dia. Mas o Coutinho tem um contrato até julho com o Vasco. Com tudo que ele mostrou durante esse ano inteiro, você renovaria por quase 2 milhões de reais? Não sei. Eu entendo a relação que... Aliás, na verdade, eu não entendo a relação que o torcedor do Vasco tem com o Coutinho de idolatria, assim. Parece que ele jogou pra caralho no Vasco, ele deu alguma coisa pro Vasco, mas, ok. Né? O Coutinho, no final do jogo, faz uma bobagem, perde um titular importante para um clássico no final de semana, faz uma puta de uma cagada, mas como é o Coutinho, a gente não liga se ele não joga, se ele dá tempo sem jogar, se ele se contunde, a gente não liga para nada que o Coutinho faz. Não é destempero nada. Se fosse o Neymar, era massacre. O Coutinho, eu não sei o que acontece com o Coutinho pode fazer qualquer coisa, que quem critica o Coutinho é porque não gosta do Coutinho, mesmo ele não jogando bola desde 2018. Então é muito louca essa relação midiática e da torcida do Vasco com o Coutinho na minha cabeça, né? Fico olhando outros cenários, né? Parecidos, falo, caraca, mas não se tem essa paciência com uma série de outros jogadores, né? E uso o Neymar como referência pelas contusões e pelo período que ele não tá jogando. O Neymar entra contra o Fluminense, discute com o Samuel Xavier, puta que eu parei, uma semana de discussão. O Coutinho entra, dá um empurrão no rosto do Marinho, véspera de um clássico, e ele fala porra nenhuma, né? Então, assim, o Coutinho ele tem um alvará para não jogar bem, para se machucar, para fazer coisas que os outros não têm. Eu queria entender essa paciência que o Vascaíno tem com o Coutinho, porque realmente eu não consigo encontrar tanto argumento. O Coutinho não vem de uma contusão, né? O Coutinho vem de um ano sem jogar bola, contundido ou não. Hoje, ele jogou uma boa partida, foi importante, por quê? Porque quando o time tem a bola nos pés, é evidente que o Coutinho vai ser um grande jogador, óbvio que ele vai ser, um jogador diferente no passe, no finalização. O problema é que o Coutinho se apresenta muito pouco.
Com o time do Diniz, eu acho que o Diniz vai fazer com o Coutinho o que ele fez com o Ganso. E assim, eu não sei se você vai se apresentar pouco. Eu vou fazer o time jogar a bola no seu pé o tempo inteiro. É isso. Se você tem qualidade, quando você recebe, você não erra o passe, joga a bola nele o tempo inteiro. Faz um jeito com que ele se desmarque, que ele fique um pouco mais livre, nem que ele tenha que dar 2 passos para trás, mas deixa a bola no pé dele, porque ele não vai procurar. Ele não é um jogador que vai vir buscar na volante, gritar com os outros, ele não é esse cara. Né? O Coutinho é muito na dele. Então, talvez o Diniz já tenha enxergado isso e feito ali algumas correções. Hoje ele jogou um bom jogo, cagou tudo no final, mas fez um bom jogo. O Nuno fez uma grande partida, o Ryan fez uma grande partida, Tietê muito bem, o Paulo Henrique na lateral muito bem, Piton também, enfim. O time todo do Vasco hoje muito bem. Gosto desse garoto, Luiz Gustavo, zagueiro também, parece um jogador vigoroso, né? Um jogador que não tá nem aí pra porra nenhuma, bota o vigor físico dele, luta até a última gota de suor que ele puder por cada lance. Jogador que eu gosto, acho que tem que ter um jogador assim na zaga. E o Hugo Moura, que acaba dando passe também pro Nuno, fez uma boa partida. O Verratti, 2 gols, não precisa nem falar, né, irmão? O Verratti tá lá pra isso. Quando você cria oportunidades e você tem um centroavante como esse, ele vai fazer. Usar o Verratti é você dar pro Vasco opções de toque de bola e de maneira de jogar que permita que o Verratti receba bolas para finalizar. Se continuasse jogando do jeito que estava jogando, o Verratti atrasa o Vasco, né? Que é o Vasco não ter a bola e dar pro Verratti de costas ou para correr. Não vai fazer. Se você tiver a bola e conseguir dar a bola pro Verratti finalizar, porra, nota 11, puta centroavante. Então hoje ele recebeu 2 bolas para empurrar pro gol e nas 2 vezes ele estava no lugar certo, na hora certa e empurrou pro gol. É isso que ele tem que fazer. E boa parte dessa mudança, eu acho que tem uma dose ali de confiança, porque o Diniz é muito bom nisso, em dar confiança, falar pros caras, sai jogando, mas eu errei, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu já vi o Diniz fazer isso, o jogador errar 3 saídas de bola e o Diniz tenta de novo, até acertar. Ele não fala pro cara, dá o chutão, não dá o chutão, vai até acertar. E o Vasco hoje, várias vezes com a bola no chão, conseguiu criar essas oportunidades. Repito, não é um baile do Vasco em cima do Fortaleza, esse resultado é um pouco exagerado. Se você for pegar até estatisticamente aqui, ó, de oportunidades estatísticas de gol, o Vasco criou 2 grandes chances e o Fortaleza criou uma. Né? Finalizações 14-10, posse de bola 50-50. Não teve isso tudo que parece o placar. Mas o Vasco criou repertório, que é uma coisa que, sei lá, há quantos anos a gente não vê o Vasco ter repertório. Jogadas que não sejam abra na direita, na esquerda e cruza a porra da bola pro Verratti de qualquer jeito que ele vai ganhar na cabeça. Essa é a jogada do Vasco. Hoje não. Hoje o Vasco tabelou, o Vasco criou pela direita, criou pela esquerda, fez linha de passe, trocou bola no meio de campo. Outra coisa. Então, longe ainda do ideal, mas o Vasco mostrou hoje que, peraí, temos uma luzinha no fim do túnel. Talvez o Vasco ainda consiga entregar em 2025 alguma coisa que agrade ao torcedor. O dinizismo chegou, diretor, e é isso aí.